Fala galera, tudo bom? Galera do canal Águias do Brasil. Estou aqui diretamente de Caramuru, em Santa Leopoldina, diretamente aqui do interior aqui do Espírito Santo, no meio do verde aqui, no meio dessas matas, coisa mais linda do mundo. Acabei de receber aqui, pessoal, um material muito interessante para vocês do nosso amigo Claudeni Poloni, lá de Linhares. Vou deixar o Instagram dele aqui, vocês sigam ele lá no Instagram dele. Você que ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, compartilhe aí, comentem. Vou botar o vídeo dele a seguir aí, falando sobre o vendedor e a espiritualidade. Beleza, pessoal? Assista aí. Olá, meu amigo vendedor. Quero vir aqui para bater um papo com vocês sobre vendas e espiritualidade. Parece que são duas coisas diferentes, né? Que não pode se misturar. Mas é aí que tá. Quando você separa isso, é onde que começa a vir a queda do vendedor. E quando eu falo queda, não estou falando de não ter sucesso. Pelo contrário, eu conheço muitos vendedores que têm sucesso em vendas. Mas infelizmente eles têm uma falha na vida espiritual. Entram em um processo de falência espiritual. E se desconectam do temor de Deus. Aí é que está o problema. Eles avançam no seu trabalho, vão tendo até sucesso, mas vive uma vida de falência espiritual. E qual é o risco? É quando você, vendedor, não cultiva o temor de Deus. Sabe por quê? Porque aí você começa a entrar no caminho errado da venda. Começa a ser aquele tipo de vendedor que tem que ter lábia para vender, tem que mentir para vender, tem que enganar as pessoas para vender. O cara está ali pensando só no próprio ego. Ele faz uma venda, ele já sai da casa do cara pensando assim: ih, caiu, né? Caiu no meu golpe. Ou seja, olha lá, vendi para ele num preço lá em cima. O cara sai comemorando que ele enganou aquele cliente. Por que isso? Falta do temor de Deus. A gente não pode confundir sucesso com honra. Tem muita gente que consegue até alcançar o sucesso, só que ele não tem honra diante de Deus, diante das pessoas. Às vezes a pessoa confunde carisma de vendedor com caráter de vendedor. E a fala aqui é em relação ao caráter. Quando você perde o temor de Deus, o vendedor ele começa a enfraquecer às vezes o seu caráter. E aí que está o perigo. Eu sei que ninguém aqui é 100% certo. Nós temos as nossas falhas, somos falhos mesmo. Mas é o temor de Deus que ainda nos mantém firme nos princípios e nos valores que a gente precisa seguir para viver uma vida digna, uma vida de honra. Então a fala que eu quero deixar para você: cuidado. Se você é desses que vive só para o trabalho e não cultiva a sua vida espiritual, é onde a gente vê o camarada trabalha por aí, ele pode trabalhar em qualquer lugar, às vezes viaja. E o que tem acontecido? Muitos vendedores traindo as suas esposas, muitas mulheres traindo seus maridos, porque vai perdendo o temor de Deus. O sucesso em si, a alegria de vender e ver o resultado acontecer, às vezes dá para a pessoa um pouco de ego, de orgulho. Ele acha que ele está errando, ele continua tendo resultado, e aí ele acha que o fato das coisas estarem dando certo, então ele não precisa abrir mão daquele erro, daquela falha, daquele pecado que ele tem. E aí é onde que começa a vir a ruína. Então cuidado, invista na sua vida espiritual, alinha o seu trabalho à sua vida espiritual. Não abra mão de princípios por conta do seu trabalho. Eu preferi conduzir a minha vida por um caminho diferente. Para mim, sucesso é honra. É eu desfrutar daquilo que Deus me deu, com alegria de saber que o meu trabalho ele é consagrado ao Senhor. Então eu quis deixar essa reflexão. Se foi importante para você, curte, comenta, compartilha. E dá aí no feedback os comentários aí, um comentário no feedback.